o vimos. Ele agora vive apenas em minhas lembranças. Esta mulher está vivendo um pesadelo. Paula foi estuprada e agora tem muito medo. Medo de estar grávida. Ela é mais uma vítima de um crime que atinge cada vez mais mulheres em todo o país. Só no bairro que a Paula mora, na região de Guarulhos, Grande São Paulo, em menos de um mês, 22 mulheres foram estupradas. Uma delas, a sobrinha de Paula, Elaine, foi estuprada e morta. Paula sofreu um estupro há 8 dias. Ela foi violentada por 2 homens. Ela não mostra o rosto. Tem medo dos estupradores. Eu vivi essas cenas por uns 35 minutos, no máximo. Eu achei que foi uns 3 dias ou 3 semanas, entendeu? Eu pensei que eu não ia ter mais vida. Eu pedia para eles me matarem, né? E um usava aquele sadismo ainda. Eu vou matar você, mas primeiro eu vou fazer o que eu quero com você, né? Paula, você ainda tem marcas no corpo desse estupro, uma marca roxa nesse braço, esse braço meio deslocado, mas você ainda sofre um outro problema, o medo de estar grávida. E se isso acontecer? Se eu estiver grávida, eu vou pedir o aborto, porque eu não tenho condições de ter um filho de uma violência. Tem que ter um aborto. Com permissão, sem permissão, tem que haver um aborto, porque não dá para ter filho de estupradores. De maneira alguma, nem pensar numa coisa dessa. Os dados da Delegacia de Mulheres de São Paulo revelam que este tipo de crime é praticado contra mulheres de todas as classes sociais. E a violência é cada vez maior. Só na região da Grande São Paulo, quase 200 mulheres deram queixa de estupro no primeiro semestre desse ano. A polícia calcula que o número de mulheres violentadas é 3 vezes maior. Além da violência física e da humilhação que sofrem, as mulheres estupradas correm o risco de ter que enfrentar um drama ainda maior. 13% das mulheres que sofrem violência sexual ficam grávidas. Grávidas do estuprador. A lei brasileira permite o aborto em 2 situações. Quando a gravidez é um risco de vida para a mulher e em caso de estupro. A lei existe desde 1940 e o artigo 128 do Código Penal é bem claro. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de um estupro e a gestante deseja fazer esse aborto. A lei existe há 51 anos, mas o primeiro serviço de aborto legal para mulheres que foram estupradas e que ficaram grávidas desse estupro existe há menos de 2 anos. No Brasil, só existe um serviço de aborto legal, que funciona aqui nesse hospital, na Zona Sul de São Paulo. Como a lei não entra em detalhes sobre as provas necessárias para comprovar o estupro, o hospital teve muitas dificuldades para montar o serviço. Foi necessário 1 ano de discussões entre médicos, juristas, promotores e juízes. Criamos a nossa própria regulamentação em cima desse artigo. Então, a gente tem uma série de normas que, se cumpridas pela pessoa estuprada, então ela cabe no programa e é atendida. Para ser atendida pelo serviço de aborto legal, a mulher tem que apresentar documentos que provem o estupro. O hospital exige o boletim de ocorrência da polícia e o exame de corpo de delito, feito pelo Instituto Médico Legal. Em 1 ano e meio de trabalho, o serviço já atendeu 161 mulheres, mas apenas 1/3, ou seja, 53 mulheres, conseguiram interromper a gravidez. Só realiza o aborto, interrupção da gravidez do estupro, que é o que é previsto no Código Penal. Se tiver alguma dúvida, não é realizado. A professora Tereza Cavalcante foi uma das primeiras mulheres a usar o serviço de aborto legal. Tereza era casada e há 2 anos fazia um tratamento para ter filho. No ano passado, ela foi assaltada e estuprada. 1 mês depois, Tereza descobriu que estava grávida do estuprador. Ficou tão desesperada que tentou o suicídio 3 vezes. A impressão que se tem é que você tem dentro de si alguma coisa meio monstruosa, sabe? Tanto que o conflito maior gera exatamente por isso. Porque a impressão que se tem não é que seja um filho que esteja se desenvolvendo em você, tá? Mas de repente uma coisa monstruosa. Os movimentos de defesa da mulher estão lutando para que o serviço de aborto legal seja estendido a hospitais públicos de todo o país. As mulheres
estão tentando chamar a atenção do governo para o problema, mas querem principalmente sensibilizar as vítimas da violência. A mulher que foi estuprada, ela é realmente vítima, né? E nós temos que interiorizar isso e começar a botar para fora que nós temos direitos, enquanto cidadã, de ser bem tratada, de não ter que sofrer esse tipo de violência. A seguir, sob o domínio do medo, os tiros da guerra dos traficantes nos morros atingem os apartamentos numa das regiões mais valorizadas do Brasil. E veja também. Um esporte que exige muita coragem e sangue frio é o ioiô humano.